A camiseta amarelo canário, os shorts azuis e as meias brancas sempre foram sinônimo de estilo, talento e, obviamente, sucesso dentro do futebol. Com essa combinação, a seleção brasileira ganhou 5 Copas do Mundo, 4 Copas das Confederações e 9 Copas Américas. Seja pelos títulos ou pelos craques que já vestiram essa camiseta, o uniforme da seleção se tornou o maior símbolo nacional do país. Mas nem sempre foi assim. A camiseta amarela canário surgiu em 1953, em um concurso realizado pelo jornal carioca Correio da Manhã. A ideia era substituir o uniforme branco e azul que ficou associado à traumática derrota do Brasil para o Uruguai na final da Copa do Mundo de 1950, partida que ficou conhecida como Maracanaço. O vencedor do concurso para dar novos ares para a seleção e acabar com a maldição do uniforme branco e azul foi o gaúcho Aldir Garcia Schulli. Com apenas 19 anos e morador da fronteira do Brasil com o Uruguai, Aldir sugeriu a escolha de um uniforme amarelo com detalhes verdes, seguindo a lógica da bandeira. A verde e amarela ficou mundialmente famosa e se tornou sucesso comercial. No Brasil, a criação de Aldir é simbolicamente comparada à bandeira nacional e virou objeto obrigatório no guarda-roupa de todo brasileiro, criando um sentimento de unidade em um país tão diverso e desigual. Mas parece que recentemente essa adoração ao uniforme da seleção foi abalada pelo momento político do país. Com o fortalecimento da ultradireita nas últimas eleições e a associação que a camisa verde e amarela ganhou ao movimento bolsonarista, muitos brasileiros estão abrindo mão de um dos principais símbolos nacionais justamente no período de Copa do Mundo. Rafa, qual que é o sentimento que a camisa da seleção brasileira traz para você? Hoje não é de paixão, com certeza não é esse. Vem atrás da azul, vem atrás da amarela, os bolsonaristas vai atrás da amarela, os lulistas vai atrás da azul. Deixou de usar essas cores, abandonamos um pouco o hino, porque isso passou a ser símbolo de uma determinada corrente de pensamento. As pessoas estão procurando essa Copa, eles estão procurando blusa de outras cores, sem ser do Brasil, procurando preta, verde, apenas verde e amarelo. Para entender melhor esse momento de distanciamento da torcida com a camisa verde e amarela, conversamos com Vladimir Becker, ou apenas Vlad, como gosta de ser chamado. Ele é formado em História e se dedica há mais de 20 anos ao colecionismo de camisas de futebol. Desde 2017, ele tem sua própria loja especializada em camisas de futebol antigas no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Sempre teve, mas nunca dessa forma. Aqui pontualmente, questão Brasil, a questão agora de camisas do Brasil, camisa verde, camisa amarela, camisa azul, enfim, essa questão política eu nunca vi acontecer, vinculando com o futebol dessa forma. Sempre teve, né, o pessoal que tem uma posição política, às vezes buscar alguma camisa de algum clube, de alguma seleção, alguma coisa que tenha um posicionamento político parecido com aquela pessoa. Isso sempre existiu, mas dessa forma radical como tem acontecido esse ano é a primeira vez e até de uma forma bem assustadora até. Primeiro, né, eu tenho essa análise pessoal minha, né, e tenho a análise do mercado, né, que é uma coisa que eu procuro profissionalmente desvincular muito qualquer situação que vincule fora o futebol. Então, o futebol, a camisa amarela, a camisa da seleção, pontualmente falando disso, no campo exclusivo do futebol, ela é, o que todo mundo inteiro sabe, ela é inigualável, ela tem uma tradição, ela tem uma nostalgia de quem, principalmente quem, quanto mais velho, mais tempo viveu momentos bons com a seleção brasileira, e única e exclusivamente representa isso, todas as glórias dentro de campo relacionadas a futebol, né? E eu da minha questão pessoal, a camisa amarela foi a primeira camisa que eu vi futebol, foi Copa de 82, o Brasil jogando a Copa, foi com aquela camisa amarela. Então, só por aí já não tem mais o que explicar. Para mim, a camisa amarela do Brasil é tudo. Das disputas e das conversas, das análises políticas, não adianta de nada. Cada um vai ter já tem a sua conclusão, já raciocina, processa aquilo que acha certo, aquilo que acha errado, aquilo que a sua consciência determina. Então, não vai ser eu aqui de repente falando, não tem nada a ver, porque a pessoa já sabe.
mas ela não quer muitas vezes vincular, né? Aí sim, por uma questão política. Então não adianta, às vezes, eu querer fazer essa análise que eu faço aqui de separar futebol de política, né? Porque às vezes a pessoa não quer, não adianta. E eu vou usar exatamente por isso, por esse intuito. Assim como a pessoa usa qualquer camisa por algum motivo, eu estou usando a minha pelo mesmo motivo, basta a pessoa me respeitar por isso. E não tenho restrição nenhuma, receio nenhum de sair com a camiseta do Brasil em qualquer período, muito antes de Copa do Mundo, né? Profissionalmente aqui nunca tive nenhuma ressalva de apresentar qualquer coisa de seleção brasileira, de camisa do Brasil, né? Tem a questão, antes mesmo da questão política, hoje de polarização, tem a polêmica muito em relação ao próprio escudo da seleção, que leva a sigla da CBF, da Confederação Brasileira, que para muitos, né, não gostariam de vincular a CBF, por questão, enfim, de tudo que envolve também aí uma análise mesmo de gestão da CBF, que muitos são contra, ainda já não gostam de usar a camisa por conta da CBF, mas para mim, no âmbito do futebol, é a camisa da seleção, e eu analiso só por esse aspecto, e não tenho ressalva nenhuma e nunca vou ter de usar. Sim. Apesar de ainda hoje o uniforme verde e amarelo estar associado ao movimento político, muitos acreditam que com a Copa do Mundo do Catar existe a oportunidade de ressignificar a camisa da seleção brasileira. O empresário Marcelo Martins acredita que o torneio pode ser fundamental para o resgate do símbolo nacional. Interessante esse momento que a gente está atravessando agora aqui no Brasil, né? Quer dizer, muito bom a gente estar tendo uma Copa do Mundo acontecendo logo após umas eleições conturbadas, em que, infelizmente, né, a gente teve os símbolos da nação, como a bandeira, o hino e a camisa da seleção brasileira. Todos esses são símbolos de um país que pertence a todos os brasileiros, não apenas a um partido político ou a um grupo específico ou uma ideologia. Então, e a camisa da seleção brasileira faz parte disso também, né? Quer dizer, é a seleção brasileira, é a seleção que representa um país todo, né? Não representa apenas um grupo de pessoas, né? Então, eu estou achando muito bom a gente estar tendo essa Copa agora, em novembro, para a gente poder resgatar isso tudo. Para o jornalista esportivo Lucas Fontes, a Copa também é uma ótima oportunidade para resgatar a camisa. Para ele, com o início dos jogos na competição, é possível que as pessoas usem a camisa sem ser associadas a determinado grupo político. Não durante a Copa, acho que durante a Copa meio que já tá esse estereótipo tá sumindo. Depois da Copa vamos ver o que acontece, né? Acho que só o tempo vai dizer. E aí vamos ver o que eu vou sentir, ou o que eu não vou sentir, o que eu vou pensar, o que eu não vou pensar. Ainda é meio estranho pensar que a camiseta amarela não significa mais só um time de futebol. Ela hoje carrega uma imagem e uma repercussão que não necessariamente foi a seleção que criou. Mesmo assim, ainda é possível retomar o uniforme como um símbolo de unidade nacional.